Vou falar agora sobre o exemplo 5, registro 0210, consumo específico padronizado com insumos alternativos não previstos na lista de materiais padrão. Nesse artigo será apresentado um exemplo de estruturação do registro 0210 na produção interna, considerando o seguinte cenário: consumo específico padronizado com insumos alternativos não previstos na lista de materiais padrão. O exemplo que vai ser apresentado aqui segue o exemplo 4, tá? Então, o item produzido é o aditivo para concreto granel, os insumos consumidos são a água para aditivo, o SFAV, que é o componente preferencial, o SFAV alternativo 1, que é o componente alternativo, o formol. A lista de materiais foi definida para fabricar 100 kg de aditivo para concreto granel. Eu utilizo 90 kg d'água para aditivo, 7 kg do SFAV, componente preferencial. Eu tenho aqui o SFAV alternativo 1 com 7 kg e tenho o formol com 3 kg. E o tipo de ordem mistura, esse tipo de ordem está com a natureza produção interna. Então vamos diretamente ao nosso passo a passo. Primeiramente vamos avaliar a lista de materiais do produto SA3, aditivo para concreto granel. Então está aqui o produto, na nossa base de treinamento, vamos acessar a lista de materiais desse produto. Então tem apenas uma lista de materiais padrão, e aí nessa lista de materiais aqui eu tenho apenas um componente alternativo, que é o SFAV alternativo 1. Tá? Ele é uma alternativa ao SFAV. Ok? E aí nesse exemplo, mais à frente, nós vamos consumir um SFAV alternativo 2, que não está presente na lista de materiais do produto. Nós vamos ver como tratar isso na estruturação do bloco K e do registro 0210. Ok? Voltando aí para o nosso artigo, passo 2, gerar ordem de produção para o produto SA3, aditivo para concreto granel. Vamos fabricar 100 kg desse produto. Depois o passo 3, avaliar os empenhos da ordem. Então vamos gerar a nossa ordem de produção aqui. Vou clicar aqui no produto, criar a ordem de produção. Vou fabricar aqui 100 kg do aditivo para concreto granel. Data de emissão pode ser hoje, data de entrega hoje também, 8 de janeiro de 2019. Empresa 1, lista de materiais padrão 01. Vou gerar aqui a minha ordem de produção. Ok, ordem de produção 151-001 gerada para fabricar 100 kg do aditivo para concreto granel. Vamos ver os empenhos dessa ordem. Então tá aqui, olha, eu tenho nos empenhos 90 kg de água para aditivo, 7 kg do SFAV, 7 kg do SFAV alternativa 1, então o produto alternativo SFAV alternativo 1 está empenhado aqui na ordem, e 3 kg do formol. Voltando para o nosso artigo, vamos imaginar aqui nesse exemplo que você vai precisar usar o SFAV alternativo 2, que é uma alternativa ao SFAV, só que essa matéria-prima aqui ela não foi prevista, né, na lista de materiais padrão do produto. Então eu vou empenhar essa matéria-prima aqui diretamente na ordem de produção, utilizando a função especial PCP empenhar materiais como alternativa ao SFAV. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu clico aqui em cima da minha ordem de produção, funções especiais PCP, empenhar materiais. Tá? Então, vou empenhar o SFAV alternativo 2. Tá? É uma outra matéria-prima alternativa ao SFAV, que não foi prevista na lista de materiais padrão do produto. Então vamos lá, SFAV alternativo 2, ok? Eu vou empenhar aqui, seguir a sugestão aqui do nosso artigo, tá? Então vou empenhar 3 kg, tá? Imaginando aí que eu já sei que vou usar 3 kg aí desse produto aqui. E aí, como ele é uma alternativa ao SFAV, aqui no quadro configurações do empenho alternativo, vou marcar aqui que ele é um empenho alternativo, vou selecionar aqui como empenho preferencial o meu SFAV, ok? Vou salvar, beleza, salvei.
E aí aqui eu já vejo agora na lista de empenhos da ordem, né? Eu já vejo que eu tenho mais uma alternativa aqui ao SFAV, que agora é o SFAV alternativo 2, 3 quilos, que também está empenhado na ordem. Esse item foi empenhado diretamente na ordem, né? Sem ter sido previsto na lista de materiais padrão do aditivo para concreto granel. Voltando para o nosso artigo, nós já cumprimos aqui o passo 5, vimos que o SFAV alternativo 2 está na lista de empenhos da ordem. Agora o passo 6 é requisitar os materiais para a ordem de produção totalmente, encerrando os empenhos. E a sugestão aqui do nosso artigo é fazer a requisição de 2 kg do SFAV, 2 kg do SFAV alternativo 1 e 3 kg do SFAV alternativo 2. Então vou usar um pouquinho de cada componente. Um pouquinho do preferencial, um pouquinho da alternativa 1 e um pouquinho da alternativa 2. E os demais componentes requisitados pela quantidade padrão. Então vamos acessar aqui a tela de requisições pela produção da ordem. Vou carregar aqui os empenhos, tá? Então o sistema como padrão ele sugere requisitar a quantidade total do SFAV, que é meu componente preferencial, mas vamos seguir aí a sugestão aí do nosso artigo, né? Vamos requisitar aqui 2 kg, né? 2 kg do SFAV preferencial, 2 kg da alternativa 1 e 3 kg da alternativa 2, tá? Os demais componentes requisitados pela quantidade padrão. Vou salvar. Beleza, minha ordem agora está requisitada totalmente. E os passos 7 e 8 são reportar a ordem de produção, encerrando a ordem, e gerar a estruturação do bloco K, avaliando os registros K230, K235 e registro 0210. Então vamos reportar aqui a minha ordem de produção. Vou acessar aqui a tela de reporte da produção, vou reportá-la totalmente, encerrando a ordem, dando entrada em 100 kg do aditivo lá no setor de produtos semi-acabados. O sistema está apropriando aí todos os materiais do setor de estoque em processo, incluindo os dois SFAVs alternativos, alternativo 1 e alternativo 2. Ok, vou salvar. Beleza, salvei, minha ordem está encerrada. Agora vamos lá para a apuração do bloco K. Vou processar aqui o meu bloco K de janeiro de 2019 e agora vou fazer o download do arquivo. Ok, vamos localizar aqui no nosso arquivo a ordem de produção, lá no registro K230 e K235. Está aqui a nossa ordem de produção. Ó. A ordem de produção 151-001. Produziu aqui 100 kg do SA3. Aqui tem os insumos consumidos no K235, tá? E aí repara que no K235 foi estruturado o SFAV, aqui está aqui o MP28, que é um componente preferencial, 2 kg. O SFAV alternativo 1, também como 2 kg, MP36. E aí no SFAV alternativo 1 eu tenho a estruturação aqui do código do insumo que foi substituído, que é o MP28. Foi estruturado o SFAV alternativo 2 também, MP37, tá? 3 kg. Só que tem um problema aqui com a estruturação do SFAV alternativo 2. Repara que ele não está com a estruturação do código do insumo substituído, certo? Então o correto aqui seria estruturar o MP28 como código do insumo substituído aqui, né? No consumo do SFAV alternativo 2. O sistema não estruturou porque esse insumo SFAV alternativo 2 ele não está previsto na lista de materiais padrão da ordem de produção. Tem uma funcionalidade nova aí que a gente vai lançar nos próximos dias, que vai ser um relatório, tá? Informando aí no momento em que processar a apuração do bloco K, informando os insumos que foram consumidos, insumos alternativos que foram consumidos e que não foram previstos, tá, na lista de materiais padrão,
para alertar você de que você tem que incluir esses insumos alternativos na lista de materiais padrão do produto. Tá? Então, nós geramos a estruturação dessa forma apenas para mostrar uma estruturação da forma como ela não deve ser feita. Tá? Então, antes de fazer essa estruturação, eu preciso incluir, né, como eu empenhei diretamente o SFAV alternativo 2 na ordem de produção, eu preciso incluir esse componente na lista de materiais padrão do meu produto antes de gerar a estruturação para que ela seja feita corretamente. Tá? Se eu gerar aí o registro, se eu avaliar o registro 0210 aí do SA3, vamos avaliar ele aqui, vamos localizar ele. Aí segue o padrão que foi visto aí no exemplo 4, né? Então, no registro 0210 eu vejo apenas o meu componente preferencial, tá? Então aqui eu só vejo o SFAV MP28, eu não vejo nem o SFAV alternativo 1, nem o SFAV alternativo 2, até porque ele nem está na lista, também como ele é alternativo, ele não é escriturado no registro 0210. Voltando aqui para o nosso artigo, aqui nós apresentamos um exemplo de estruturação do registro 0210, similar ao que foi apresentado na base de treinamento. Apresentamos um exemplo de estruturação dos registros K230 e K235, similar ao que foi apresentado na nossa base de treinamento. Os destaques, somente o componente preferencial MP28 SFAV foi estruturado no registro 0210. E no registro K235 temos a estruturação de todos os insumos consumidos, incluindo o SFAV alternativo 2, que foi empenhado diretamente na ordem, mas sem estruturar o código do insumo substituído, MP28 SFAV. Então aqui, pessoal, tem um destaque que a estruturação da forma acima não está correta. É preciso informar o código do insumo substituído, MP28 SFAV, na estruturação do insumo SFAV alternativo 2, no registro K235. Para fazer essa correção, siga os passos abaixo. Então, passo 1, acessar a lista de materiais do produto aditivo para concreto granel, SA3. Passo 2, adicionar o componente MP37 SFAV alternativo 2 como alternativo ao componente preferencial MP28 SFAV e depois gerar a escrituração do bloco K novamente, é o passo 3. Tá? Então, nós temos que acessar lá a lista de materiais do aditivo para concreto granel, tá? A lista de materiais padrão bloco K, né? No caso aqui eu só tenho uma lista de materiais para esse produto, e essa lista de materiais ela foi definida como padrão bloco K. É a lista de materiais padrão bloco K, que é a lista escriturada, né? No registro 0210. Então perceba que nessa lista aqui eu não tenho o componente SFAV alternativo 2, tá? Então nós temos que adicionar ele aqui. Então vou adicionar aqui um item à estrutura, vou adicionar aqui o SFAV alternativo 2, vou colocar aqui a quantidade necessária teórica de 7 kg, vou colocar ele como uma alternativa ao SFAV e vou salvar. Ok, agora na minha lista de materiais padrão, né, do produto, padrão para fabricação e padrão para estruturação do bloco K, eu tenho aqui o SFAV alternativo, né, 2, como uma alternativa ao SFAV. Então a funcionalidade que nós vamos lançar também, provavelmente essa semana, que vai facilitar a inclusão desses itens alternativos aqui na lista de materiais padrão do bloco K. Ok? Beleza, agora que eu já adicionei aí o SFAV alternativo 2 à lista de materiais padrão, eu vou novamente lá na apuração do bloco K, vou processar a minha apuração de novo, tá? E após processar aqui a apuração, vou fazer o download do arquivo. Agora vamos avaliar novamente a estruturação do K230 e K235, tá? Na nossa ordem de produção. Tá aqui a nossa ordem de produção, a ordem 151-001,
E aí repara agora aqui no K235, né, que a estruturação foi feita corretamente, tá? Então eu tenho o SFAV, eu consumi aqui 2 kg, eu tenho o SFAV alternativo 1, MP36, que eu consumi 2 kg, e aqui há a informação do código do insumo que foi substituído, o MP28, e eu também tenho aqui o SFAV alternativo 2, MP37, 3 kg consumidos, também com a informação do código do insumo substituído, MP28. O sistema só adicionou o código do insumo substituído aqui no SFAV alternativo 2 agora, nessa estruturação, porque nós adicionamos, né, o MP37, o SFAV alternativo 2, como uma alternativa na lista de materiais padrão do aditivo para concreto granel. E no registro 0210, né, do SA3, tá, nada muda. Vamos localizar ele aqui. Deixa eu localizar aqui o SA3, está aqui ele. Então nada muda, tá? Então a lista de materiais padrão que é estruturada aqui no registro 0210, somente a estruturação do componente preferencial, né, do SFAV, que é MP28, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, aqui nós temos um exemplo de estruturação do K230 e K235, né, após a inclusão aí do SFAV alternativo 2 como componente alternativo na lista de materiais padrão. Esse exemplo é similar ao que foi apresentado aí na nossa base de treinamento. E aí os destaques, né, que já foram falados também, no registro K235, o insumo MP37 SFAV alternativo 2, que foi empenhado diretamente na ordem, foi escriturado corretamente, informando o código do insumo substituído MP28 SFAV.